Pessoal, olha só, é uma emoção muito grande, a perna treme, né? A gente coloca a melhor roupa, acorda cedo para estar aqui, e ver um auditório às 8 da manhã, eu estava aqui antes das 8, né? Lotado como está hoje, nesse evento gigante voltado para contratações públicas, para pregoeiros. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui, que vieram cedo para estar conosco. Eu não posso iniciar sem deixar de agradecer, né? A gente sempre agradece, devemos agradecer a todas as bênçãos que nós temos no nosso dia a dia. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Estava aqui no evento do ano passado, estou aqui no evento desse ano, então eu agradeço muito ao CEAP, né, a figura do Paulinho. O Paulinho está escondido lá, muitos de vocês podem até não conhecer, mas eu agradeço muito a ele, muito ao Vinícius, nosso cada um de vocês. Tenho outros agradecimentos. Cadê a turma de Parauapebas que está aí? Cadê? Ah, eles vieram, viu? Eu achei que eles não iam vir, né? Estava lá tomando chopinho ontem, eu disse assim, a turma de Parauapebas. Cadê o Fernando? O Fernando está aí? Lá de Varginha? Meu chefe, não está aí. Olha só, o Fernando lá da Escola Mineira, era para estar aqui, né? Cadê a turma da CEF? Ah, lá, ó, da Secretaria de Economia, minha chefe Lígia está lá, ó, viu? Ela está aí. Então, assim, eu só tenho a agradecer cada um dos senhores, senhoras e senhoritas, e alguns anos atrás eu estava no lugar dos senhores. Estava aí. Alguns anos atrás, eu iniciei minha trajetória, 2005, basicamente foi no ano 2005, quando me chutaram lá para trabalhar em licitações. Eu era um gurizinho chegando e me botaram para trabalhar em licitações. E a partir disso, missão dada, missão cumprida. Então, entrei de cabeça e fui estudar esse tema. E a partir daí, estudei. A Tati está aqui, né, lá de Dourados, veio lá de Dourados para o evento. Muita gente do Brasil inteiro, né, está aqui para estudar, como eu fiz. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a inversão de fases. Quais as vantagens e as desvantagens da inversão de fases? Esse foi o tema que o Vinícius escolheu para mim, não fui eu que escolhi, né, mas foi o meu coordenador que escolheu, assim como o horário para estar aqui hoje, foi ele que escolheu. Ele adora me botar 8 horas da manhã, né? Eu não sei porquê, mas ele sabe que eu vou estar aqui 8 horas da manhã, como efetivamente estava. Pessoal, olha só, quem é o de um pouquinho mais antigo, quem é um pouco mais antigo vai lembrar que nós tínhamos na era da 8666 a seguinte fase da licitação. Nós tínhamos o seguinte faseamento, né? Nós tínhamos lá primeiro a nossa habilitação e depois a classificação das propostas, o julgamento da classificação das propostas. E isso travava demais as licitações. Quem é que pegou o convite? Quem é da época do convite aí? Pô, bastante gente, eu achei que era menos, né? O pessoal mais novo. Lembram do convite, né? O convite era legal, não era? Não, era rapidinho, negócio lá rápido, de qualquer jeito, fazia lá e tocava para frente, não era? Então, o que nós tínhamos no convite lá? Nós publicávamos o edital, fazíamos a habilitação das empresas, passávamos para o julgamento das propostas. Primeiro a gente homologava e depois adjudicava. Lembra disso? Que a homologação vinha antes da adjudicação no convite? Era isso aí, né? O que nós temos agora, que veio com a 10.520, veio com a medida provisória lá de 2000, na verdade, uma inversão de fases. E essa inversão de fases, que na época era chamada de inversão de fase, ela ficou. Por isso que as gerações mais novas, a gurizada mais nova aqui, vai lembrar. Quando eu falo em inversão de fases, hoje é retornar àquela época antiga. O que acontece? Nós fomos já acostumados, principalmente aqueles mais novos aqui, primeiro nós fazermos a classificação das propostas, para depois nós habilitarmos a empresa vencedora. Isso trouxe muita agilidade. Por quê? A gente ia para a fase competitiva, aquelas empresas elas iam para a disputa das suas propostas, seus lances, e depois a gente só tinha que ver a habilitação da empresa vencedora. Íamos para o SICAF, né? Vamos para o SICAF, está tudo cadastradinho, tudo certo lá. Um ou outro documento de habilitação, vamos botar para aquelas licitações mais difíceis, a gente efetivamente pede da empresa. É isso, né, que nós temos aqui. Bom, quando a lei vem, a 14.133, ela traz a possibilidade de nós retornarmos à era do orelhão.
né? E aqui eu estou parafraseando o ministro Barroso, porque eu lembro de uma frase deles: vamos retornar à era do orelhão. Sim, mas em alguns momentos nós vamos precisar retornar à era do orelhão. Em alguns momentos nós vamos precisar fazer a inversão de fases, que agora é retornar àquela época lá. Quando a lei saiu, e aqui muitos de vocês me acompanham desde que a lei saiu, dos debates antes da lei, eu disse: porra, não vejo nenhuma vantagem para conseguir fazer essa inversão de fases. Qual é a vantagem que vai levar o indivíduo a justificar que ele vai colocar a habilitação antes da classificação das propostas? É difícil. Lá era difícil no início. Esses dias eu tive que participar de uma reunião onde nós optamos por um caminho de fazer a inversão de fases. Por quê? Porque nós temos licitações exclusivas para algumas espécies de empresas, não é microempresa, licitações exclusivas para empresas de defesa, empresas estratégicas de defesa, e muitas empresas entram sem serem empresas de defesa, sem serem empresas estratégicas de defesa, esculhambam a fase competitiva da licitação, e aí quando chega no final elas esculhambaram a licitação, e isso acontece. A gente pode não verificar numa licitação para comprar pão, mas em outras licitações a gente verifica o quanto empresas às vezes entram na fase competitiva, acabam com a competitividade do teu certame, chega na hora de habilitar, elas não preenchem o requisito básico. Ela só poderia ter participado da licitação sendo, estou dando um exemplo aqui do meu caso concreto, empresas estratégicas de defesa ou empresas de defesa, e elas não são. E aí as que são realmente, que deram o preço compatível com o objeto, ficaram para trás, porque elas não podiam baixar o preço além daquele que elas estavam ofertando. Era o preço mínimo que elas trabalhavam com aquele produto. Então, isso acontece no nosso dia a dia. E aí eu fui entender algo que há 6 anos atrás eu pensava: eu não vejo competitividade, não vejo possibilidade nenhuma de fazer a inversão de fase. Então o tema que o meu coordenador, o professor Vinícius Geronasso, selecionou para mim, é um tema muito interessante, e nós vamos ter algumas situações em que vamos voltar à época do orelhão, tá bem? Olha só, eu coloquei aí isso que eu falei para vocês. Olha só, o modelo clássico e o modelo da inversão, está lá no artigo 17, parágrafo único da lei. O modelo clássico que nós tínhamos antes, né, não precisa nem voltar, mas era isso, habilitava todas as empresas. Isso dá um trabalhão, dá um trabalho grande, você analisar a documentação de habilitação de todas as empresas. Você na 8666 tinha uma fase recursal após a habilitação e uma fase de classificação, recursal após a classificação das propostas. Aqui não vai ser assim, vai ser uma fase recursal única, e a gente vai ver um problemão que nós temos para resolver se a gente inverter fase, viu? A gente tem um problema prático para resolver, que é a questão dos recursos, porque a lei, ela fez uma mistura, voltou à era do orelhão, aquela fase, o modelo clássico, mas ela criou aquilo que o pregão trouxe de fase recursal única, uma única fase recursal para eu recorrer da fase de habilitação e da fase da classificação das propostas. A gente vai ver isso, daqui a pouco eu vou provocar vocês aqui para vocês verem. E com a nova lei, o que a gente tem? Olha só, primeiro, habilitação. Vou para a habilitação das empresas. Tem 200 empresas, vou habilitar uma por uma. Uma por uma. Analisar a documentação de cada uma delas. Tem uma empresa, 2 empresas, vou habilitar uma ou 2. Dá trabalho? Muitos de vocês podem não conhecer esse trabalho. Os colegas que levantaram a mão aqui, da era do convite, né, da era antiga, vão lembrar que dá trabalho. A geração mais nova, que já entrou com o pregão de 2002, 2000, depois de 2002, não conheceu esse trabalho. Não conheceu. Dá trabalho, gente. Dá trabalho, tá? Habilitar empresa a empresa. Depois, pela nova lei, eu tenho uma intenção de recorrer. Olha só, intenção de recorrer. Essa intenção de recorrer nasceu com o pregão. Só que era uma intenção de recorrer em um único momento na 10.520. Vocês lembram disso, né? Classificava as propostas, vinha a habilitação, manifesta uma intenção de recorrer. Acabou ali. Depois apresentava um único recurso. Aqui são 2 momentos. 2 momentos.
Fiz a habilitação, manifesto minha intenção de recorrer, mas não apresenta recurso ainda, só manifesta. Porque se o cara não manifestar, ele perde a oportunidade de recorrer, preclui o direito de recorrer dele. Ele não consegue posteriormente. E antes de vir para essa palestra, se alguém aqui está lá nos meus grupos de WhatsApp, vai lembrar que eu fiz uma enquete lá. Eu fiz uma enquete perguntando ao pessoal que estava no Comprasnet, que eu sou defensor dos portais de compras privados, tá? Sou defensor dos portais de compras privados, porque eles nos oferecem muito mais agilidade, rapidez e adequabilidade que a gente precisa, mas grande maioria trabalha com esse portal público, o Comprasnet. E eu perguntei, o Comprasnet, ele está oferecendo as duas intenções de recorrer no momento? E aí eu perguntei para o pessoal foi lá e votou, né? Disse, não, oferece as duas, realmente. Por quê? Porque para cumprir efetivamente a lei, são 2 momentos de intenção de recorrer. Um após a habilitação, sob pena de preclusão, vai ter o julgamento das propostas, e aí vem outra intenção de recorrer. Quanto ao julgamento, são 2 atos administrativos distintos. Um ato administrativo de habilitar ou inabilitar, outro ato administrativo de julgar as propostas, que vai classificar ou desclassificar a proposta. E aí a apresentação das razões recursais, efetivamente vai apresentar as razões e contra-razões recursais. E depois, na 14.136, adjudica e homologa. Esse é o nosso faseamento. Quem trabalha no dia a dia e sabe disso, que esse aqui é o nosso faseamento. As razões e contra-razões recursais. A gente muitas vezes fica, teve recurso, que droga, teve recurso. Para mim, quando era pregoeiro a gente nunca deixa de ser, viu? A gente é formado pregoeiro, segue, mas você pode não estar atuando no pregão. Mas aqueles que foram e fazem o pregão, eu fui pregoeiro durante muitos anos, hoje não sou mais e nem quero ser. Duas, coloca no ETP as razões pelas quais você está invertendo e não usando a lógica que a lei determina, tá? Todo mundo pegou então a inversão? Primeiro vou habilitar, depois vou classificar as propostas, ok? Habilito de quem? De todas as empresas participantes, habilito ou inabilito. Aí vem a problemática que eu coloquei para vocês. Me permitam colocar o artigo na sua íntegra, não vou ficar lendo, mas para vocês entenderem o grande problema que a gente vai ter que resolver na prática para fazer isso. Artigo 65 da lei vai dizer o seguinte, que do ato de habilitação ou inabilitação, classificação ou desclassificação das propostas, eu tenho recurso, ok? Tenho possibilidade de recorrer, são 2 atos administrativos, eu habilito ou inabilito, eu classifico ou desclassifico a proposta. Esse recurso, as razões recursais, devem ser apresentadas num prazo de 3 dias úteis, contados do quê? Da data de intimação ou da lavratura da ata. Ser observadas as seguintes posições. Primeiro, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente sob pena de reclusão. Temos fornecedores aqui? Ou só o pessoal do setor público? Temos 2, só 2 fornecedores. A Michele, a Michele não está aí. A Michele, né, que trabalhou muito com as mesmas coisas. Michele, você não vendeu para fornecedores, só vendeu para o pessoal do setor público, né? Só tem 4 fornecedores aqui. Tem que vender, os fornecedores devem estar aqui também, né? Olha só, vamos lá. Intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente. Eu fui inabilitado. Quando que eu tenho que dizer, manifesto minha intenção de recorrer? Quando? Assim que eu for inabilitado, Assim que eu lavrar a ata dizendo que eu fui inabilitado, ou me intimarem dizendo que eu fui inabilitado, eu tenho que dizer, manifesto minha intenção de recorrer. No presencial, quem faz presencial ainda, sabe que o cara vai levantar a mão e vai dizer, manifesto minha intenção de recorrer, ponto. No sistema, o sistema vai ter uma caixinha para ele marcar lá, manifesto minha intenção de recorrer. Ele precisa justificar agora, nesse momento, por que ele vai recorrer? Não, e não tem que recorrer, e não tem que manifestar. Na 10.520 a gente tinha que justificar, e aí eu como pregoeiro,
já nem aceitava a intenção dele, porque eu fazia o julgamento antecipado do recurso. Eu olhava e já queimava ele de pronto, dizendo não procede, acabou, e nem aceitava a intenção. Quando a gente participou dos debates da lei, eu participei dos debates dessa lei, ajudei a produzir essa lei. A gente debateu isso e tirou a motivação para a intenção de recorrer. Por quê? Justamente por esse ato que eu mesmo fazia. Já fazia o julgamento antecipado. Então ele não tem que mostrar nada, ele só basta dizer assim, manifesto minha intenção de recorrer. E não precisa nem falar por quê. Professor, mas está de sacanagem, a empresa vai recorrer, não tem razão nenhuma. Eu sei, é problema nosso, não dela. Ela vai manifestar a intenção de recorrer. Se ela não manifestar imediatamente a intenção de recorrer, ela não vai ter o seu direito à interposição recursal. Ela não vai ter direito a interpor o recurso depois. Por isso a própria lei vai dizer sob pena de preclusão. Então, habilitou uma determinada empresa e eu quero recorrer daquela habilitação dela, tenho direito a recurso. A empresa foi inabilitada, tem direito a recorrer também. Esse é um ponto importante. Tanto o recurso de um terceiro, contra a habilitação de um terceiro, quanto minha inabilitação. Habilitou a empresa A e eu não concordo com a habilitação dela. Tem que manifestar a intenção de recorrer. Inabilitou a minha empresa, tem que manifestar a intenção de recorrer. Foi para a fase de julgamento das propostas, a mesma coisa. Classificou uma proposta que não deveria ser classificada, tem o direito a recorrer. Desclassificou a minha proposta, tem o direito a recorrer. A diferença é que as empresas terão 3 dias úteis para apresentar as suas razões recursais depois. Não é agora, ela só manifesta o interesse, ok? E aí veja comigo o seguinte, o que o parágrafo 1º, inciso 1 vai dizer. Manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais, que é 3 dias úteis, previsto no inciso 1 do caput deste artigo, será iniciado na data de intimação da lavratura da ata de habilitação e inabilitação, tudo certinho, agora vem o problema, ou na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no parágrafo 1º do artigo 17 da ata de julgamento. E aí vem o problema que a gente tem para resolver, que muitos podem não ter enxergado isso na prática. Meus amigos, da ata de julgamento, olha só, habilitei e inabilitei. Direito a recorrer, manifestou a intenção, ok? Não apresenta ainda. Fui para a fase competitiva. O que acontece na fase competitiva? A devassa do sigilo das propostas. As empresas abrem as suas propostas. E aí, ela não apresentou ainda o seu recurso contra a sua inabilitação. E ela ficou de fora da fase competitiva. Eu fui inabilitada, tirei essa empresa fora, ela não participou da fase de propostas e lances. Chegou agora o momento de eu apresentar o meu recurso. Eu apresento o recurso e eu olho o recurso da empresa e digo, ela tem razão. Ela não poderia ter sido inabilitada. Não poderia. O que eu faço? Volto à fase competitiva, guardem de volta suas propostas no envelope aí, nem assim mais, né? Guardem de volta suas propostas no envelope que eu vou ter que incluir a empresa para disputar com vocês aqui. Posso fazer isso? Não posso. Mas por que eu não posso fazer isso? É essa grande dificuldade do pessoal entender, porque já houve a devassa do sigilo das propostas. É igual você pegar, no pregão, você tem lá aquela fase inicialzinha, né, de classificação das propostas, aquela inicialzinha, você vai lá, desclassifica e tira ela da fase de lances. Aí depois que ocorreu a fase de lances, você verifica que ela deveria ter competido. Eu consigo voltar à fase de lances para incluir ela? Consigo ou não? Não consigo. Mas por que eu não consigo? Porque já houve a devassa do sigilo das propostas. Elas já revelaram seus preços. Então aqui o grande problema é isso, porque o recurso dela, olha só, primeiro a habilitação manifesta, julgamento das propostas manifesta e apresenta.
O recurso apresentado contra a fase de habilitação vai ser depois da ata de julgamento. Eu não consigo mais incluir ela para ela disputar, dar seus lances, suas propostas. Professor, e eu faço o quê? Essa pergunta eu recebo. Eu faço o quê agora? Logo vou apresentar para vocês a solução que eu imagino, tá? Que é o que eu indico para fazer. Logo. A apreciação será numa fase única. Todo mundo entendeu isso? Que a apreciação vai ser numa fase única? Manifesta a intenção contra a habilitação, mas não apresenta ainda. Vai para a fase de julgamento. Tem o julgamento das propostas. Passou o julgamento das propostas. Se alguém tiver manifestação de interesse de recorrer contra o julgamento das propostas, manifesta agora. Terminou. Notifico 3 dias úteis agora, contado agora, para apresentar os seus recursos contra qualquer uma das fases. E aí a apreciação vai ser única, tanto para a habilitação quanto para a classificação das propostas. Quem já é pregoeiro velho aqui, sabe que o sistema já vai encaminhando tudo isso aqui automático, não é não? Tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso automaticamente vai ser em fase única. Pessoal, e aí, para eu enfrentar tudo isso, quais as vantagens que eu tenho? Quem aqui já inverteu fase? Você tinha 100, foram 5 para você tinha 100, foram 5 para a fase de disputas, foram 6 para a fase de disputa. Foi por isso ou não foi? Levanta o braço e foi. 2, 3, o pessoal que inverteu concorda que foi por isso. Então, quais as vantagens, pessoal? Olha só. Primeiro, olha só, menor esforço na habilitação, análise documental focada apenas no vencedor e eventual. Isso aqui é da fase normal, ok? Fase normal, porque vai dar muito mais trabalho. Ó, vantagens do modelo, proposta primeiro, habilitação depois. Menor esforço. A fase normal, eu vou ter um menor esforço, eu vou só analisar de uma. Tem 100 empresas concorrendo, só vou analisar a vencedora. Isso é uma vantagem para o preguiçoso, para o cara que quer rapidez, para o cara que não quer ter trabalho, olha de uma só. Maior celeridade, isso aqui foi vendido com a inversão de fase do pregão, era a propaganda do pregão na época, que invertia fases. Estímulo à competitividade, mas é aquela competitividade esculhambadora. Por quê? Porque muitas empresas não preenchem requisito de habilitação, mas entram. Chegam lá, vão dando lance, vão esculhambando o valor real do negócio. E a gente tem que trabalhar com o valor real. Não adianta a gente achar que vai comprar um controle desse aqui por 10 centavos. A gente não vai comprar. A empresa vai vencer por 10 centavos esse controle e não vai nos entregar. É isso. Então eu não quero esse controle por 10 centavos. Eu quero esse controle pelo valor que ele vale, o valor de mercado, para que eu possa ter ele. Não é isso? É isso que a gente quer ou não quer? A gente quer pagar o valor que vale a droga do controle, mas não por 10 centavos, porque ela não vai me entregar, ele não vai cumprir. E lá, quando a gente fala assim, ó, que é aquela bandeira que foi vendida, quando veio 10.520, estímulo à competitividade, mais empresas conseguem participar mesmo com estrutura menor. É uma piada. Porque não adianta a gente achar que ela vai entregar, ela não vai. Então aquela competitividade que junta 100 empresas, não me... Pessoal, estou falando sério para vocês. Não me interessa ter 100 empresas na minha licitação. Não quero saber se vai ter 100, vai ter 200. Eu quero uma empresa que entregue o controle pelo valor que ele vale, entregue o controle bom de marca e eu pague o valor que ele venha a valer, não é isso? Adianta para a gente ter 200 empresas numa licitação? O que eu quero saber de 200? Só me dá trabalho na hora de tocar a licitação. Se dessas 200 não vai ter nenhuma que vai entregar o controle pelo valor que ele vale. Não adianta. Ah, violou a competitividade. Ah, restringiu a competitividade. Quando saiu o pregão, lá em 2002, por lei, porque ele veio pela medida provisória em 2000,
E depois, 2005, veio um decreto que vocês não conheceram, mas é o 5450. A administração federal passou a usar o pregão como obrigatório. E aí dizia o seguinte: o pregão trouxe estímulo à competitividade, porque a empresa de João Pessoa consegue concorrer na licitação de Florianópolis. Mentira! Mentira! Sabe por que isso é mentira? Porque o pregão abriu, mas as empresas que detêm o maior potencial econômico continuaram concentradas. O Joãozinho da esquina que vende a verdura nunca mais ganhou o pregão dele. Nunca mais. Porque quem ganhou, me desculpe eu falar, mas foi o Carrefour, foi o Big, foi não sei o que lá da capital. Porque eles conseguem comprar em grande escala. Eu dou o maior exemplo aqui, o do arroz. Sabe de onde vem o arroz, onde vinha o arroz da licitação brasileira? No início, quando teve o pregão, não vinha aqui da capital nacional do arroz, lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, não vinha do Vietnã. Porque as importadoras da capital compravam em grande quantidade do Vietnã, em milhões de toneladas, e vendiam o quilo do arroz a R$1, enquanto o arroz aqui do Brasil valia 3. Elas ganhavam a licitação. Então, o pregão trouxe competitividade e a empresa vai conseguir entregar lá no interior. Mentira! O Joãozinho que vendia arroz lá do interior não conseguia vender, porque ele nunca ganharia a licitação que abriu lá para a empresa da capital que tinha o poder econômico, que importava em grande escala, conseguir entregar R$1 o quilo do arroz. Nunca. Então, pessoal, essa questão de que vantagem do modelo é o estímulo à competitividade, isso aqui, me desculpe, eu trouxe porque isso é vendido, mas eu não concordo. Não me interessa ter 100, 200 empresas na licitação. Me interessa ter uma que entregue o bem, o serviço ou a obra pelo valor que ele vale. Eu não posso pagar nenhum centavo a mais do que ele vale. E ele tem que me entregar pelo valor que vale. E eu vou pagar ele satisfatoriamente pelo que ele prestou. Agora, tem 300 empresas, teve competitividade. Competitividade coisa nenhuma. Entra uma empresa lá, dá 10 centavos por esse controle aqui. Isso aqui não é competitividade, ela esculhambou a minha licitação. Essa é a verdade. Ela esculhambou, acabou com a minha licitação. Então, esse estímulo à competitividade é uma bandeira que foi vendida quando veio essa inversão de fases, dizendo que 300 empresas entram. Por quê? Porque antes entravam 300, eu habilitava e das 300 só passavam 5, 6, 7, 10, 20... quando for, mas realmente eram aquelas que entregavam, tá? A administração concentra energia na escolha da proposta mais vantajosa. Ok, eu foco na fase de seleção da proposta e a habilitação é um complemento da empresa. Quando eu inverto, quando eu faço habilitar antes, quais são as vantagens? A qualificação das disputas, é o que eu falei para vocês, não me interessa ter 200, eu tenho que ter aquelas que realmente cumprem o objeto. Pessoal, esses dias eu estava olhando uma licitação, agora que eu vi que tem o relógio aqui, e o relógio disse que eu tenho 15 minutos, eu não tinha visto o relógio não, 14h50. Esses dias eu estava vendo uma licitação promovida lá no Exército, que era uma licitação para a contratação desse negócio agora de medicina por online, telemedicina. Era um negócio de telemedicina. Era um acórdão do TCU que estava analisando essa contratação. Era uma contratação milionária, porque são inúmeras consultas para o Brasil inteiro, né, de telemedicina. E aí a empresa que estava participando da licitação, a licitação envolvia algo tipo assim, vamos colocar só por cima, assim, 4 milhões, 5 milhões, a empresa tinha um capital social de 120 mil, vamos colocar assim, menos que isso, era uma coisa muito, muito pequena mesmo. Você olha e diz assim, cara, como é que eu vou contratar uma empresa dessa? Gente, o Pedro está no outro evento aqui, Pedro Azevedo, que é lá do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, converso muito com o Pedro, ele é especialista em detecção de fraudes na licitação. Ele trabalha só com isso. A parte dele no tribunal é justamente detectando as fraudes. O Pedro dá uma palestra para vocês, assim, excepcional, que ele faz esse cruzamento de dados. Tem empresas que são abertas um dia antes da licitação. Não é mentira, não. A licitação é amanhã, o CNPJ, o registro do CNPJ do cara um dia antes, uma semana antes, 3 dias antes
da licitação. Ou seja, aquela empresa foi aberta para participar daquela licitação específica, ela vai lá e ganha, sem nunca ter tido nenhuma experiência anterior. Professor, eu não concordo com essa experiência. Eu tenho uma empresa, e a minha empresa é séria, e eu abri e nunca ganhei uma licitação, então eu não tenho nenhum atestado de capacidade técnica, eu não tenho nada, mas eu vou prestar esse serviço satisfatoriamente. Muitos vão me responder isso, vão dizer isso. Pessoal, a qualificação da disputa eu vou colocar no meu edital que a empresa tem que ter construído um edifício de 10 andares. Eu vejo isso todo dia. É triste. Vou? Claro que não. Qual é a pertinência da empresa ter construído um edifício de 10 andares para entregar um controle remoto de data show? Nenhum. Então, o que acontece aqui? Há um direcionamento, muitas vezes, nos requisitos de habilitação, e a gente tem que saber que os requisitos de habilitação devem ser aqueles indispensáveis para o cumprimento do objeto. Tanto é assim que eu posso dispensar, e abre aspas, porque eu estou falando para vocês, eu posso dispensar 100% da minha habilitação numa licitação. Fecha aspas. Pode ser que eu disse isso na palestra para vocês, 100%. Eu posso fazer uma licitação sem nenhum documento de habilitação, se eu julgar que para aquele objeto eu não preciso nada de habilitação. Nada. Eu vou motivar onde? No meu estudo técnico preliminar. Quando eu for fazer os requisitos subjetivos do sujeito que eu vou contratar, eu vou dizer, para este objeto eu não preciso nenhum requisito habilitatório, nenhum. Por isso estou dispensando integralmente a fase de habilitação da licitação. Professor, independente do valor? Independente do valor. Pode ser uma licitação de 3 milhões. Se eu não preciso nada de habilitação, eu vou mostrar por A mais B porque eu não preciso e vou dispensar. Agora, se eu preciso de habilitação e eu preciso que ela tenha construído um edifício de 6 andares antes, eu vou justificar porque eu vou exigir que a vencedora tenha construído um edifício de 6 andares e vou cobrar dela. Porque essa exigência minha vai restringir muito as qualificadas que vão passar para a fase de lances. Muito. Pessoal, o segredo é eu justificar por A mais B. Esses dias eu peguei um processo, era lá de Brasília, de um órgão nosso vinculado, e eles estavam fazendo contratação de vigilância armada. Tá? Vigilância armada. Aí, primeira coisa que tinha lá, que eu olhei o requisito de habilitação, que os empregados tivessem experiência mínima de 2 anos na função de vigilância armada. Quem faz contratação de dedicação exclusiva de mão de obra aqui? Demo? Ninguém? 1, 2, 3, 4, várias pessoas. Pergunto para vocês, a exigência de experiência mínima é uma regra ou é uma exceção? É exceção, não é? Se é uma exceção, eu não tenho que justificar muito bem porque eu estou pedindo. Veja, eu vou dar um fuzil na mão de uma pessoa, de um civil, tá? É um fuzil calibre 5,56, para ele ficar lá na portaria de um ministério na esplanada, o dia inteiro. Esse cara vai ficar com esse fuzil. É recomendável que eu peça que esse cara já tenha uma experiência mínima com manuseio de armamento, emprego de armamento? O que vocês acham? Alguém discorda disso? Pessoal, essa é a primeira pergunta, tá? Essa é a primeira pergunta. Ninguém discorda disso. Nem o juiz, nem o Ministério Público. Você pergunta para o cara, você acha que o cara tem que ter uma experiência mínima para estar lá na esplanada com um fuzil 5,56, o cara que vai ter portaria, um monte de gente entrando, saindo? Ninguém discorda disso. Eu não discordei disso quando ele pediu. Agora eu pergunto para vocês, eu tenho que justificar porque eu estou pedindo isso ou não? Tenho. Aí você vira o processo de cabeça para baixo, vira ele frente e verso, procurando a justificativa dessa droga, e aí você diz assim, cara, eu sei que precisa, mas você tem que escrever aqui. Manda de novo o processo para o cara escrever. Vem lá, 2 páginas, ele escrevendo o que eu já sabia. Obviamente, ele escreveu isso.
é um serviço na esplanada dos ministérios, exposto à repercussão política, midiática, não sei o que lá. Eu não posso admitir uma pessoa que daqui a pouco dispare 20 tiros num civil, mate, sem ter uma experiência comprovada mínima. Ok. Aqui, quando a gente vem para a fase de habilitação, a gente tem que justificar por que eu preciso colocar a minha fase de habilitação antes, para qualificar a minha disputa, para que não entrem empresas aventureiras, que vão lá, vão mergulhar na minha licitação, oferecer este controle a 10 centavos e não vão cumprir. Então, inverter o faseamento qualifica a disputa sim. Segunda vantagem, reduz a frustração do certame, evita a situação da empresa vencer e não ser habilitada depois. Quem é pregoeiro aqui, grande parte de vocês são pregoeiros, sabe. Eu tive a vencedora, fui para a habilitação, inabilitada. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas pensam que a regra é a empresa vencer no preço, vai para a habilitação, é habilitada e acabou a licitação. Não é. Elas entram sem ter capacidade para fornecer aquele objeto. Eu estou contratando serviço médico, entra uma padaria. É inacreditável, mas isso acontece, entra a padaria. Aí eu vou para a habilitação, olha o objeto social dela. Não é KNAI, viu? KNAI não inabilita ninguém. Olha o objeto social. Confecção de doces e salgados. Rapaz, isso é verdade, não é confecção de doces e salgados, eu estou contratando um serviço médico. Aí você olha, não acredito nisso, cara. O pregoeiro que está lá, ele branqueia os cabelos, ele perde os cabelos, né? Ele fica louco, todo mundo fica louco com ele, porque quer que contrate de uma vez, de qualquer jeito, não é isso? Tem que contratar de uma vez, de qualquer jeito. Cara, eu estou contratando um serviço médico, me chega uma padaria, confecção de doces e salgados. Isso aqui faz com que primeiro eu analise e já tire fora aquela que entrega doces e salgados da minha disputa. Ela nem vai dar o preço dela, porque eu não quero saber, ela não vai ter condições de entregar o serviço médico. Não vai ter condições. Então, uma vantagem, reduz a frustração de eu ter alguém que venceu no preço, mas não vai ser habilitada. Afastamento das aventureiras. Eu colocando na frente, elas já sabem e não vão participar da licitação, ou se participar eu já tiro elas fora antes. Especialmente útil, onde? Nas licitações para obras e serviços, tá? Obras e serviços. Pessoal, existem licitações que são feitas, infelizmente, são feitas para a empresa A, B ou C ganhar. A gente sabe disso, tá? Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção do que eu estou falando. Existem licitações que são feitas para as empresas A, B ou C ganhar. Agora, a licitação séria, que é feita para a melhor empresa vencer e entregar a obra, é aquela qualificada. O que acontece muito é das empresas não terem solidez econômica para tocar uma obra de grande vulto, uma obra, não vou usar o grande vulto porque é um valor muito alto, mas uma obra com solidez. Meus amigos, existem obras de 2 milhões, pequena, uma obra de 2 milhões é pequena. Existe obra de 3 milhões, de 10 milhões, e aí você vai olhar, a empresa tem um capital social de 10 mil reais, tocando, 10 mil. Isso não é de um país sério. Ai professor, mas o senhor está afastando a pobrezinha da empresa, da micro e pequena empresa que vai ter condições. Eu estou mesmo, porque primeiro ela tem que ter capacidade. Se ela vai tocar uma obra de 10 milhões, eu não posso admitir uma empresa ter um capital social de 10 mil reais. Vá juntar dinheiro para depois fazer essa obra. Vá fazer outras obras para juntar dinheiro para depois vir participar dessa. Gente, é assim, viu? É assim. Porque ela não vai executar a obra. Ela não vai. Ela vai abandonar, ela vai quebrar no meio do caminho. Então a gente tem que afastar
essas empresas que não têm condições de cumprir, que a gente sabe que não tem condições de cumprir, porque o problema vai estourar na gente depois. É a nossa obra que não vai ser executada. É o nosso contrato que vai dar problema. Eu vou ter que abrir processo sancionador, vou ter que fazer um monte de coisa. Então, quando você toca a habilitação antes, e aqui eu estou falando principalmente a técnica e a econômica, que são as duas principais, mais ainda é a econômica. Quem aqui trabalha no poder público e já levou mais de 3 meses para pagar um fornecedor? Não, levanta o braço. Eu estou levantando o braço aqui. Só vocês são bons pagadores mesmo. Eu já levei mais de 3 meses para pagar fornecedor, principalmente no início do ano. Quando a lei orçamentária não tinha sido aprovada ainda, mais de 3 meses, os fornecedores ligando todo dia, cobrando. Pô, eu vou trancar o atendimento do Fusex, Fundo de Saúde. Vou trancar o atendimento do Fusex, eu estou 4 meses sem receber. Aí eu pergunto para vocês, pega uma empreiteira dessa, com capital social de 10 mil, para construir uma obra de 10 milhões, e deixa ela 3 meses sem você pagar. Ela não tem capital de giro suficiente, ela vai quebrar e vai abandonar a obra. Não tem. E eu preciso que ela tenha esse dinheiro, porque eu sei que eu vou levar 3 meses para pagar. Não é isso? A gente não leva 2, 3 meses? Empresa de terceirização. Terceirização de mão de obra. Pega uma folha de pagamento de uma empresa de terceirização de mão de obra, eu tenho só 2 minutos. Pega uma empresa de terceirização de mão de obra e tranca o pagamento dela 2 meses. No terceiro ela fale, ela quebra. Porque 100 empregados para ela pagar, ela vai ter que arcar do próprio bolso para pagar 100 empregados para receber depois. Ela não tem saúde financeira para isso. Não tem. Então eu preciso colocar isso antes, para eu realmente passar para a fase de disputa, aquelas que têm essa saúde financeira para aguentar a minha demora no pagamento. Porque eu sei que eu vou atrasar. Então, vantagem, deixa eu acelerar aqui, que eu tenho só 1 minuto, mas eu já estou avisando ali, o Vinícius tinha me cortado 10, eu vou passar só 10. Depois os outros palestrantes aí se viram para compensar o tempo de vocês. Estou brincando, tá? Mas olha só. Desvantagens. Possível redução da competitividade. Você vai ter 200, vão disputar só 5, 6, 7, 10, 20, seja o número que for. Maior carga de trabalho inicial, vai dar serviço para a administração. Concorda comigo? O preguiçoso prefere o quê? Habilitar só uma. Analisa a condição só de uma, acabou. O cara que não é preguiçoso vai ter que olhar das 100, das 200, das 300. Maior carga de trabalho. Risco de nulidades, se a mudança de rito não for bem motivada, por isso tem que estar motivada lá no ETP e explícita no edital, ok? Complexidade recursal, necessidade de deixar claros os momentos de recurso em relação à habilitação ao julgamento. E aí eu coloquei depois para vocês um artigo para vocês lerem aí, para vocês conseguirem fazer essa fase recursal, que é o que eu tenho feito lá e o que a gente tem indicado aí. Olha só, objeto para bens e serviços comuns, tende a ser suficiente o modelo do pregão normal. Bem e serviço comum, ok. Obras e serviços complexos, justifica habilitar antes, justamente para você não ter aquelas empresas aventureiras, ok? Mercado, eu tenho que estudar o mercado. Se for um histórico, se eu tiver um histórico de muitas inabilitações do vencedor, eu tenho uma licitação e toda hora a minha licitação vence um cara e ele é inabilitado. Vence, eu tenho inabilitado. Justifica. Você juntar isso no seu histórico para justificar. Tá? Não é assim, justifica automaticamente. Não, junte isso para dizer por que você está invertendo. Capacidade institucional. Não adianta você pegar o único pregoeiro que a maioria de vocês aqui, o cara cobra escanteio, corre para a área para cabecear e corre para o gol para defender. Não é isso? A grande estrutura de vocês tem uma única pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas no máximo fazendo isso. Eu tenho que ter capacidade institucional com uma equipe e sistema preparado para análise prévia da habilitação. Aí eu vou dizer para vocês,
O sistema Comprasnet não aceita ainda, professor, a inversão de fases. Aceita ou não aceita? Não aceita, sabiam disso? Não. Vai sair em abril agora, a inversão de fases. Estou dizendo para vocês, isso, em abril ele vai sair. Final do primeiro trimestre agora é a meta para conseguir fazer a inversão de fases. Coloquei lá, não adianta ter um sistema, eu estou ensinando tudo isso para vocês e alguém no final da minha palestra levanta, professor, isso tudo que o senhor ensinou é bonito, mas eu não consigo executar porque o sistema ainda não aceita inverter fases. É uma palhaçada. E aí o cara acaba com a minha palestra, eu trouxe todo um negócio para mostrar para você, o cara não aceita ainda, eu não consigo fazer. Agora, final do primeiro trimestre, vai ter fazer. Oi? É. Então, tenho que ter equipe e sistema preparado para fazer isso, tá bem? Pessoal, na fase preparatória, então, eu coloco principalmente lá, ó, no meu ETP, a justificativa. Motivo, com base no artigo 17, parágrafo único da lei, está ali primeiro, é o único, não sei porque está primeiro, é o único, só tem um parágrafo. Eu não estou louco não, né? Só tem um parágrafo no 17, né? Tem mais de um? Só um, né? Ah, tem mais de um. Rapaz, o Hermes me corrigiu ali, eu disse assim, poxa vida, na minha cabeça só tinha um parágrafo no 17. Então é primeiro mesmo, não é o único, viu? É primeiro, tá? Registro a experiência da administração e eventuais recomendações de órgãos de controle, acórdãos que permitem, consultas aos tribunais de contas que outros órgãos tenham feito, ou o meu órgão, coloco ali como justificativa. Como fazer no edital? O meu tempo já esgotou, segura só 3 minutos aí, tá? No edital, indica de forma expressa que a licitação será com inversão de fases. Se o teu edital não indicar de forma expressa, vai ter problema para você, então tem que colocar que a licitação terá a inversão de fases. Descreve a ordem das fases adotada. Primeiro será habilitada a empresa, depois haverá a classificação das propostas. Coloque isso no seu edital. Detalhe, vai lá e faça o detalhamento dos documentos de habilitação, o momento da entrega e a forma que vai ser feita a análise. Tá? Por favor, utilizem sistema. Não coloquem que os documentos de habilitação devem ser mandados por pombo correio, por fax, por e-mail, por não sei o que lá. Sistema, pessoal. Sistema. Ok? Prazos e momento dos recursos. É a principal problemática que eu estou dizendo isso porque eu estou com isso em cima da minha mesa. Fizemos inversão de fases. O maior problema está sendo onde? No recurso. Viram que eu já falei 4 vezes isso para vocês? Que o problema da inversão vai estar no recurso. Vai ser o recurso. Por quê? Por causa da previsão legal de você só analisar o recurso da empresa depois que ela participou da fase competitiva. E eu não tenho como incluir ela novamente. Eu tirei ela da disputa. Ela não deu a proposta e os lances dela, ela ficou de fora, ok? Passou, agora eu vou analisar o recurso dela e digo, ixi, ela tem razão. Espera aí, volta tudo, incluo ela aqui para ela dar a proposta dela. Não posso fazer isso. Mas e faz o que, professor? Se você não tiver deixado ela participar da fase competitiva, você vai ter que anular sua licitação. É isso, anular. Republicar o edital novamente e elas todas virem dar o seu preço. E aí entra o artigo que eu deixei depois aí para vocês aí, de indicação. Deixem ela participar da fase competitiva, mesmo inabilitada. Professor, o senhor é maluco? Sim, ela vai participar precariamente, como se ela tivesse uma liminar de vocês para participar. Participa. No final depois, se não tiver razão do recurso dela, você torna a participação dela sem efeito na fase competitiva e dá o pé no traseiro em definitivo dela. Agora, se ela tiver razão, você não perdeu a sua licitação. Você tem que ter uma opção. Ou você sabe que você vai ter que anular tudo se ela tiver razão e voltar para a publicação do edital e
fazer tudo de novo, ou você deixa ela participar precariamente da fase competitiva, sob risco de ela esculhambar a tua fase competitiva e você perder a licitação do mesmo jeito, né? Ou você volta tudo, desde o início. Esse é o problema hoje, porque a lei, a droga da lei, e muitos de nós não vimos isso na hora de fazer essa droga aí, previu que é uma fase única, tinha que ser igual ao 8666, fase de recurso da habilitação, ok, exauriu, acabou aquela história, vai para o julgamento das propostas, agora recurso das propostas. Era isso que tinha sido feito, que tinha que ter sido feito, não foi feito. E não vai alterar isso aí agora. Não tem como você conseguir propor um projeto de lei, enfiar isso lá agora, para conseguir alterar. A gente não vai conseguir, vai ficar com esse problema aqui muitos e muitos anos. Disputa de preço somente entre os habilitados, tá? Aí passou, ó. Isso aqui é a minha conclusão. O alinhamento interno entre a área demandante, setor de compras, jurídico, controle interno, para você fazer inversão de fases. Alinhe tudo isso, porque se um desses órgãos aqui, dos teus setores, não tiver alinhado, vai dar problema para você. Então, converse com o jurídico, converse com o controle interno, para vocês alinharem todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo alinhando do mesmo modo a inversão de fases. Capacitação contínua de pregoeiros e membros da comissão, vocês estão aqui, tem que saber como conduzir certinho, e a comunicação transparente com o mercado. Pessoal, prestação de esclarecimentos, vocês sabem que vincula vocês e as empresas também, esclareço. Sempre respondo as perguntas e os questionamentos dos licitantes. Isso aqui tem que estar sempre claro para não ter problema para vocês, ok? Registre sempre as lições aprendidas. Para quê? Para você melhorar os próximos editais, quando você for fazer a inversão de fase, ok? Por fim, a inversão de fase é um instrumento de gestão, não um fim em si mesma, ela não é uma finalidade, não é limitar a competitividade, nada disso, é uma ferramenta que você vai usar. No pregão e na concorrência, tem que ter justificativa técnica, e se bem utilizada, a inversão aumenta a eficiência de vocês, a segurança jurídica e a qualidade das contratações. A gente tem visto isso, ok? Indico para vocês esse capítulo aqui, ó. O dever de cautela administrativa aplicado ao processo licitatório em que houver inversão de fases. Um capítulo lá naquela obra da Câmara dos Deputados, nova lei de licitações e contratos, que eu organizo junto com a professora Marilene Matos e o professor Rafael Amorim. É a obra oficial da Câmara, está saindo agora a terceira edição, teve a primeira, a segunda, a terceira. Como eu falei para vocês, a gente acompanhou e trabalhou em cima da tramitação dessa lei. Tem muitos pontos dela que a gente olha hoje e diz, que droga, como é que passou isso aqui, cara? A gente mesmo vê, porque foram muitos técnicos que trabalharam, a equipe técnica, apresentação de memoriais. Eu apresentei memoriais de 400 páginas na época de aprimoramento. Tenho a minha fotinho lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, quando eu terminei e enviei. Vários outros colegas, e passa isso aqui. Essa droga do recurso é um exemplo que passou, tá? Passou todo mundo. Esse capítulo aqui traz isso que eu disse para vocês, ó. Se fizer inversão de fases, manifestou a intenção de recorrer, deixa ela participar da fase competitiva, e depois avalia o recurso dela, para você não perder a licitação. Se você quiser o risco de perder, tira ela e participa. É a análise de cada um. Esse livro, vocês encontram aqui nesse QR Code aí, tá? Vocês conseguem fazer o download do livro ali. Sim? Pergunta da colega aqui, olha só. Aí eu vou responder com uma pergunta para ela, tá? Olha só. A pré-qualificação. Quantas pré-qualificações você já fez? Essa é a resposta de todo mundo aqui, né? Quantas pré-qualificações você já fez? Nenhuma. Pessoal, a pré-qualificação estava prevista desde a 8666. O que acontece na pré-qualificação? Ela serve justamente para isso que a colega falou. Quando eu pré-qualifico empresas,
tenho as empresas, analiso a habilitação delas, a possibilidade de fazer a licitação, eu posso fazer licitação exclusiva depois, só para elas, para as pré-qualificadas. Aí eu pergunto aqui, quem já fez pré-qualificação? Ninguém, dá muito trabalho. Você vai direto para a fase de habilitação. É a resposta? Pode ser feito? Pode. E você pode pré-qualificar empresas e fazer licitação exclusiva para aquelas pré-qualificadas. Ninguém faz. Ninguém faz. É uma saída? É uma saída. Aí você nem precisa inverter fases. A inversão de fases é justamente para você fugir da pré-qualificação. Para você não ter dois trabalhos, fazer toda uma pré-qualificação e fazer a licitação depois. Então você meio que faz a habilitação já na licitação para ganhar tempo. Para ganhar tempo. Por isso que eu disse para ela, eu vou responder fazendo uma outra pergunta. Quantos ela já fez? Nenhuma. A gente não faz. Por quê? Porque dá dois trabalhos, fazer a pré-qualificação e depois a licitação. Mas é um instrumento jurídico perfeito para ser feito. Primeiro pré-qualifico, faço toda essa habilitação antes e faço a licitação exclusiva para pré-habilitados. Tá aí, com isso eu encerro, agradecendo em todas as línguas para todos vocês que acordaram cedo para estar aqui 8 horas junto comigo. Tá? Desejo um excelente evento. Peço desculpas ao meu coordenador, que ainda bem que não está aí, né? já saiu um pouco aí que ele não viu que eu atrasei. Peço desculpas aí pelo atraso. E nos encontramos pelo mundo da vida. Tá bem, gente? Excelente evento. Mais uma vez, muito obrigado a cada um dos senhores, senhoras e senhoritas que possibilitaram eu estar aqui junto com vocês nesse evento. Por quê? Porque eu só estou aqui porque cada um de vocês investiu nesse evento e veio aqui participar do Pregoeiro Summit 2026. Valeu!